Como é a recuperação de uma prótese de quadril? Ou pelo menos, como que ela deveria ser? Meu nome é Davi Guzmão, sou médico ortopedista focado na articulação de quadril e hoje nós vamos falar exatamente sobre esse tema, que é dúvida de muitas pessoas. Como que é a recuperação de uma prótese de quadril, pelo menos na minha experiência e nas minhas mãos? Isso é extremamente importante para que a pessoa possa ter uma noção do que ela vai passar e o que ela esperar em relação do que seria o mais próximo do ideal em relação a uma recuperação da cirurgia de prótese de quadril. Pessoal, a gente tem que levar em consideração o seguinte, que existem vários motivos pelos quais a pessoa realiza uma prótese quadril, e isso vai influenciar diretamente na sua recuperação. Por exemplo, a pessoa pode fazer a prótese quadril por causa de desgaste por uma sequela da infância, por causa de desgaste por uma sequela de um traumatismo. E aqui a gente tem mais de um tipo, traumatismos acetabulares ou traumatismos do fêmur, e também por osteonecrose. Essas são as causas mais comuns. Obviamente existem outras causas mais complexas, por exemplo, sequela de infecção numa articulação do quadril. Então, esses motivos pelos quais a pessoa é levada a fazer uma prótese quadril vão influenciar na recuperação. Então, primeiro eu vou comentar do que é mais comum, que seria a recuperação após a artrose, o desgaste do quadril sem um motivo específico prévio relacionado a uma doença da infância, traumatismo, como esses outros exemplos que eu falei. Vamos falar especificamente de uma artrose que apareceu no quadril. Claro que a gente sabe que os principais motivos relacionados a causar a artrose no quadril, o motivo número 1, é um problema que se chama impacto femoroacetabular. Se vocês quiserem saber sobre essa principal causa, basta dar uma olhadinha em outros vídeos que eu tenho no Google sobre o que é o impacto femoroacetabular. Mas vamos prestar atenção aqui em como que é a recuperação da prótese. Na maior parte dos casos, os pacientes que tiveram aí uma artrose que foi ocorrendo de uma forma progressiva. A primeira coisa a saber é que usualmente o paciente não recebe essa notícia de surpresa que vai precisar de uma prótese quadril. Pelo menos esse paciente que teve um desgaste. Normalmente o paciente sabe que vai precisar de uma prótese quadril em média em torno de uns 3 anos. Aqui no Brasil até isso é um pouquinho maior, em torno de uns 5 anos, 6 anos, o paciente já sabe que um dia vai precisar de prótese quadril, porque foi informado isso para ele. E eu encaro isso como uma coisa positiva, porque o paciente pode se programar progressivamente para fazer essa cirurgia. Programar em relação à sua família, em relação ao seu trabalho e também em relação a qual é o profissional que vai fazer essa cirurgia, qual é o médico, qual é o cirurgião que vai fazer a cirurgia, qual hospital, saber mais sobre implantes, fazer uma programação financeira de como fazer, o financiamento desse tipo de cirurgia ou planejamento em relação ao seu convênio. Então, se for considerar esse fato da pessoa já saber com uma antecedência, eu vejo como algo muito positivo, porque a pessoa pode se educar sobre o que é a prótese quadril, sobre como é que é a recuperação, para ela poder fazer as melhores escolhas. E essas escolhas, elas vão ter um impacto direto no sucesso da cirurgia e na durabilidade da cirurgia. Então vamos começar aqui como é que é usualmente a cirurgia nas minhas mãos. Usualmente a cirurgia demora 1 hora para ser realizada, o paciente não precisa receber transfusão sanguínea e não precisa de UTI. Em 22 anos que eu faço essa cirurgia, nenhum paciente meu precisou ir para UTI. A transfusão de sangue vai ter uma variabilidade referente à idade do paciente. Se o paciente tem mais de 70 anos, a chance de uma transfusão de sangue pode aumentar. Paciente menos de 70 é muito difícil precisar uma transfusão sanguínea. Claro que existem algumas exceções, se o paciente tem alguma doença autoimune ou anemia crônica, isso pode aumentar a chance da transfusão. Mas com o exame clínico, um exame de sangue, a gente consegue determinar essa chance. Normalmente, para fazer essa cirurgia, não necessita anestesia geral. O paciente recebe uma sedação, então ele vai dormir durante todo o procedimento, então não tem essa preocupação de estar acordado. Ele dorme durante todo o procedimento e é realizado uma anestesia tipo raquidiana, que é a mesma anestesia que se faz para pacientes que vão ter filhos, que vai fazer uma cesariana, por exemplo, se faz anestesia raquidiana. Só que no parto, a mulher não pode receber sedação, porque vai sedar a criança também. E essa é uma grande diferença, porque fazendo a sedação antes, o paciente nem vê sendo realizada a anestesia raquidiana. Ele já vai estar dormindo,
Ele não vai lembrar daquele momento que a anestesia raquidiana foi realizada. Isso é uma grande vantagem para diminuir a ansiedade do paciente. Ele vai ficar muito mais tranquilo em relação a isso. E a raquidiana, ela tem algumas vantagens sobre a anestesia geral, porque o paciente vai continuar respirando com o seu próprio pulmão. Não é uma máquina que vai respirar pelo paciente, ele vai estar com o seu próprio pulmão respirando. E a raquidiana também tem uma vantagem que ela diminui a pressão do paciente, a pressão sanguínea, e essa pressão diminuindo, diminui o sangramento e diminui riscos de trombose. Por isso que essa é a principal tipo de anestesia escolhida para a cirurgia de prótese de quadril. Outra vantagem da raquidiana, como ela demora um certo tempo para passar completamente o efeito, em torno de umas 5 horas, isso também promove um maior tempo de analgesia, alívio da dor. A reação inflamatória é maior quanto mais próximo está perto da cirurgia. Como essa anestesia demora mais ou menos umas 5 horas para passar, o paciente não vai estar exposto à dor da reação inflamatória do ato operatório nesse período. Então se utiliza menos analgésicos também. Então uma grande vantagem desse tipo de anestesia. Eu sei que tem alguns pacientes que têm receio de anestesia na coluna, mas essa é anestesia extremamente segura, como eu falei antes, tanto é que ela é utilizada para as mulheres grávidas que vão ter um filho. Então, terminado o procedimento cirúrgico, que dura 1 hora para ser realizado, o paciente vai ir para a sala de recuperação. E o tempo de sala de recuperação varia de um estado para o outro no Brasil, por mais incrível que isso possa parecer, mas são rotinas hospitalares. Tá? No nosso hospital, o paciente vai ficar na sala de recuperação até passar completamente a anestesia e lá ele já vai começar a fisioterapia. Então a primeira sessão de fisioterapia já é na sala de recuperação. Então veja bem, essa história de ficar esperando tempo demais para começar a fisioterapia, a gente sabe que não é bem assim. Quanto mais rápido o movimento começa a ser feito, melhor vai ser a recuperação para o paciente, porque a musculatura começa a acordar mais rápido da anestesia, promove a circulação sanguínea e isso diminui riscos de trombose também, o que é ótimo para o paciente. Depois o paciente vai sair da sala de recuperação e vai ir para o leito do hospital. E lá o paciente vai fazer fisioterapia também. No primeiro dia, ele pode já começar a sentar na cama, sentar fora da cama e começar a dar os primeiros passos com o auxílio de apoio e do fisioterapeuta para já começar a sua reabilitação com a marcha, que é o caminhar, que é uma das coisas mais importantes na reabilitação. Com a prótese que eu utilizo e a técnica cirúrgica que eu utilizo, eu permito o paciente ter apoio total em cima do membro que foi operado. O que significa isso? Ele vai poder botar todo o peso em cima da perna que foi recém-operada. É claro que no início o paciente pode sentir um pouco de medo, um pouco de receio, uma sensação que a perna está mais pesada, que a perna está um pouco mais fraca, e isso é normal, porque são efeitos ainda da anestesia que deixam a musculatura um pouco mais adormecida e faz com que o paciente tenha essa sensação. Essa sensação vai passar progressivamente. Na medida que as horas da cirurgia vão passando, o paciente vai sentindo a força retornar e vai tendo mais confiança de botar todo o peso em cima da perna quando ele for fazer os treinos de caminhada utilizando muletas, que é o mais comum, ou também pode se utilizar no primeiro, segundo dia, o andador, se o paciente não sentir uma firmeza suficiente. Isso vai variar conforme a idade do paciente, o motivo da cirurgia, o tamanho do paciente e o mais importante de tudo, vai variar conforme a força muscular prévia do paciente. Isso significa que um paciente que esperou tempo demais para realizar a cirurgia e teve um enfraquecimento muscular, ele pode ter um tempo maior para se recuperar. Pensem comigo a situação, se a pessoa esperou 5 anos, 10 anos para fazer a sua cirurgia e aquele quadril já não tinha movimento, aquela musculatura foi atrofiando progressivamente. Ah, Dr. Guzmão, mas meu quadril tem movimento. Bom, mas é que a dor provocada pela artrose, ela também causa uma atrofia muscular através de um arco reflexo. Então, mesmo que a pessoa tenha um movimento completo, como ocorre em algumas situações, a presença da artrose e da dor articular inibe a musculatura.
E isso pode fazer com que a musculatura fique mais fraca. Pode não, isso faz com que a musculatura fique mais fraca. Na medida que o tempo passa, o paciente vai aumentar suas caminhadas ainda dentro do hospital. Então, no primeiro dia ele vai caminhar um pouquinho pelo quarto, no segundo dia ele vai começar a caminhar no corredor e ele vai ganhando segurança, vai caminhando cada vez mais. Se o paciente tem escada em casa, ele vai treinar subir e descer escadas dentro do próprio hospital. Então, aquela pergunta, quando que eu vou poder subir escadas? Nas minhas mãos, os meus pacientes vão treinar subir e descer escadas dentro do próprio hospital com o auxílio do fisioterapeuta. Não existe essa restrição. Claro que todo cuidado tem que se ter para o paciente não se desequilibrar, que no início a perna não está obedecendo ainda a muitos comandos do paciente. Então é normal isso acontecer e para que isso não ocorra, o fisioterapeuta vai acompanhar o paciente, vai ensinar ele a subir e descer escadas. Assim como vai ensinar ele a subir e descer da cama, a melhor maneira de sentar e usar também o vaso sanitário. O uso do vaso sanitário pode precisar de algum adaptador, que é um prolongador, ele eleva o assento do vaso sanitário ou não, conforme a altura do paciente. O paciente que é muito alto pode ser mais confortável colocar um prolongador de assento sanitário, e se o paciente é mais baixinho, na maior parte das vezes não precisa utilizar esse tipo de adaptador. O paciente vai ficar internado no hospital, em geral, na média, vai dormir lá 2 noites. Tem alguns pacientes que vão embora após 1 noite ter dormido no hospital e outros pacientes podem precisar dormir 2 ou 3 noites. O máximo são 3 noites. Isso vai variar conforme a idade do paciente, conforme outras doenças que o paciente pode apresentar, a segurança que ele está sentindo, vários fatores. Mas na média o paciente vai dormir 2 noites no hospital. Lembrando que alguns vão embora no primeiro dia. Ao sair do hospital, os exercícios continuam. Às vezes me perguntam assim, doutor Guzmão, quanto tempo eu vou ficar de cama depois de uma prótese quadril? Aí eu respondo às vezes, olha, vai ficar de cama talvez por volta de 6 horas, né? Porque depois já vai começar o exercício. Então não tem muita folga. E isso é melhor para o paciente, ele ser ativo e ter uma recuperação mais ativa, movimentando a musculatura. Então, ao sair do hospital, o paciente que é da minha cidade e vai para sua casa e vai começar a fisioterapia imediatamente, pode fazer fisioterapia dia sim, dia não, ou todos os dias com o fisioterapeuta. Os pacientes que vão fazer dia sim, dia não, no dia que ele não faz com o fisioterapeuta, ele também tem que fazer a fisioterapia. Só que daí vai ser uma fisioterapia que ele vai imitar os exercícios que foram aprendidos. Os pacientes que não são de Porto Alegre, eu opero pacientes de todo o Brasil, então mesmo aqui no interior do Rio Grande do Sul, tem cidades que são 5 horas de distância de carro. Então o paciente vai voltar para a sua cidade, né, em algum momento. E os pacientes que precisam pegar avião, que são de São Paulo, Manaus, olha pessoal, de tudo quanto é lugar aí do Brasil eu já operei pacientes. Então no paciente que é de um local mais longe, eu recomendo que o paciente fique na cidade em torno de 7 a 10 dias. E nesse período que ele vai ficar na cidade, né, leva em consideração que 2 dias vai ficar no hotel, 2 dias vai ficar no hospital, depois ele vai para um hotel ou para um Airbnb que tem alugado, e a minha fisioterapeuta vai até o hotel ou apartamento que o paciente estiver para fazer fisioterapia com ele, dia sim, dia não, e no dia que ela não vai, ele vai fazer o tema de casa fazendo os exercícios. E normalmente é tranquilo para o paciente voltar para sua cidade, normalmente aí entre 7 e 10 dias. Claro que isso vai variar se o paciente vai operar um lado ou os 2 lados de uma só vez, e é possível fazer prótese dos 2 lados. Quem quer saber mais sobre isso, tem um vídeo meu no YouTube, pode digitar lá do Dr. Davi Guzmão, prótese bilateral de quadril. O paciente que faz 2 lados pode demorar um pouquinho mais, então o paciente vai estar voltando para sua cidade entre os 7 e 10 dias. Mas os exercícios não param por aí. O ideal é que o paciente faça a fisioterapia, continue sua fisioterapia mesmo voltando para sua cidade, durante um período de 1 mês a 1 mês e meio. E essa variabilidade tem a ver com a força muscular do paciente. Vai fazer a fisioterapia entre 1 mês e meio. Mas leve em consideração que o uso das muletas, em média, o paciente vai utilizar um par de muletas, as 2, por 7 dias, e os próximos outros 7 dias vai utilizar uma muleta só. Claro que tem pacientes que desde o início do hospital só usam uma muleta. E tem pacientes que pode precisar usar 2 muletas até 2 semanas. Tem variabilidade individual de acordo com a força muscular e se operou um lado ou os 2 lados ao mesmo tempo. Passado esse tempo da fisioterapia, o paciente precisa um fortalecimento muscular extra.
Afinal de contas, a musculatura estava atrofiada por vários anos de dor naquela articulação do quadril e desuso. Nosso corpo poupa o uso daquela articulação de uma forma automática. Então, aquela musculatura estava mais enfraquecida. E vocês sabem, se vocês se matricularem numa academia hoje, você acha que a musculatura de vocês vai voltar à força total ou vai ter a força total em um mês? Não, né, pessoal? Essa força ela vai aumentando de uma forma progressiva. Então, o paciente vai para a musculação para fazer exercícios de resistência e fortalecimento muscular e normalmente vai chegar lá na musculação entre um mês e um mês e meio. No início não vai fazer todos os exercícios, mas ele vai começar a fortalecer, inicialmente com uma carga menor, e vai aumentando a carga e a resistência para essa musculatura de uma forma gradativa. E normalmente, pessoal, o paciente entre 2 a 3 meses após a cirurgia ter sido realizada, ele começa a esquecer que fez a cirurgia de prótese do quadril. Isso é realmente incrível, porque é isso que o cirurgião de quadril deseja. O chamado Forgotten Hip, que é um termo britânico, inglês, do lugar onde eu estive aprendendo prótese quadril na Inglaterra, no sul da Inglaterra, que se chama Exeter. Eles batiam muito nessa tecla. Eles falavam o seguinte: o nosso objetivo é atingir o Forgotten Hip, que é o quadril que foi esquecido. Como assim quadril esquecido, Dr. Guzmão? Me explica o que significa isso. O quadril esquecido nada mais é uma articulação que a gente nem lembra que existe, ela está funcionando perfeitamente. Então, se a pessoa esqueceu que fez a cirurgia, é porque ela está funcionando muito bem. Aí eu vou contar uma história para vocês. Operei o filho de um amigo meu e esse meu amigo me contou essa história, me mandou uma mensagem contando essa história. Falou assim, ó: poxa, Davi, deixa eu te contar o que aconteceu com o fulano. Ele estava voltando de viagem de avião e quando ele foi embarcar, ele passou pelo detector de metais e apitou. E aí ele tirou relógio, tirou cinto, tirou sapato, tirou tudo, tava de bermuda e camiseta. E assim, poxa, pessoal, eu já não sei mais, eu não tenho mais nada de metal no corpo. Quando ele falou isso, ele se deu conta: putz, tem a prótese do quadril. Eu tinha esquecido que eu tinha feito cirurgia de quadril. Isso para mim foi uma notícia muito boa, porque assim, é uma coisa engraçada que a pessoa esqueceu completamente que tinha um implante do quadril. E também já é um lembrete para vocês que a prótese quadril, ela vai apitar nos aeroportos. Eu sei que isso aí é uma situação chata, mas milhares de pessoas passam em detectores de metal com algum metal no corpo. Pode ser a prótese quadril, prótese de joelho, pode ser uma placa no fêmur, uma placa na tíbia, um acidente prévio. Várias coisas podem apitar nos detectores de metais do aeroporto. Então, é um inconveniente? É. Não tem como não dizer que não é um inconveniente. Mas é uma coisa que faz parte da vida. Eu tenho um vídeo no canal que explica até sobre detectores de metais, aeroporto e prótese do quadril. O pessoal está acostumado com isso. Não se preocupem. Toda hora passa gente com prótese. Eles estão acostumados. Avisa que tem a prótese quadril que eles vão falar para vocês qual é o procedimento que deve ser feito nessa situação. Tá? Eles já têm um procedimento pronto para isso. Não se preocupe. Então, olhem só que interessante, né? Chega um momento entre 2 e 3 meses a pessoa está esquecendo que fez aquela cirurgia. Anos de sofrimento e quando vê, pum, esquece que fez aquela cirurgia. É muito comum, às vezes, eu também receber aquela pergunta seguinte: doutor Guzmão, mas quanto tempo para a recuperação completa da prótese quadril? Pessoal, é difícil responder essa pergunta da recuperação completa, porque o paciente que faz essa pergunta pode estar pensando numa coisa, o que ele pensa recuperação completa, e a minha resposta pode estar significando outra coisa, tá? Vamos dizer o seguinte: quando o paciente está esquecendo que fez a prótese quadril, já é um parâmetro bem importante, mas ela não é a recuperação completa ainda, porque a força dos músculos que movimentam o quadril não atingiram a sua força máxima em 2, 3 meses. Obviamente precisa mais tempo do que isso. Então a recuperação completa, ela também vai depender da dedicação que vocês vão ter na recuperação. Pessoal, eu já tive paciente super dedicado, surfista, tá? 50 e poucos anos, super dedicado, fez a fisioterapia todo dia, fazia 2 vezes por dia fisioterapia, fez a fisio 2 vezes por dia, depois foi para academia, depois começou natação e pilates, porque ele queria voltar a surfar o mais rápido possível. Então a velocidade de recuperação plena, total, vai depender também o que vocês querem fazer com isso. O que eu quero dizer? Quanto mais intenso o esporte que a pessoa quer fazer após a prótese do quadril, maior a dedicação que ela vai precisar e pode demorar mais tempo. Então, se a pessoa quer fazer surf, ela vai demorar um determinado tempo. Se a pessoa quer fazer crossfit,
vai determinar um certo tempo. Se ela quer fazer Muay Thai, Jiu-Jitsu, corrida, capoeira, então assim, notem que o tempo de recuperação completa depende também dos objetivos que o paciente quer ter. Para voltar a trabalhar no escritório, né, a pergunta que os pacientes me fazem às vezes, doutor Guzmão, quanto tempo para voltar a trabalhar? Se o trabalho é correr atrás de bandido, o paciente é policial, vai correr atrás de bandido na rua, pondo sua vida em risco, ele só tem que voltar a trabalhar quando ele tiver 1000%. Vai demorar mais tempo. O paciente é militar, operações especiais, já operei agente de operações especiais do Exército. Pessoal, para ele voltar a trabalhar, ele vai ter que estar nos trinques, 1000%. Agora, para a pessoa voltar a trabalhar atrás de uma escrivaninha, com um computador, um trabalho de escritório, volta a trabalhar em um mês. Vários pacientes meus voltam a trabalhar em um mês. Então, vejam bem, acabei de atender ontem um paciente que é chefe de cozinha, ele operou os 2 lados ao mesmo tempo e ele voltou a trabalhar em torno de um mês. Um mês ele estava trabalhando. Começou meio período, pegando mais leve, mas com os 2 quadris operados ao mesmo tempo, voltou a trabalhar com um mês. Mas ele se programou, ele voltou meio período, organizando as coisas, não pegando tanto pesado. Atendi ele agora com 1 mês e meio, ele está super bem, eu quase não reconheci ele caminhando tão bem, porque ele estava sofrendo tanto. Foi uma coisa emocionante para mim, quando eu abri a porta do corredor para recebê-lo, chamei ele, veio ele caminhando numa velocidade, aquilo dá uma alegria pra gente, tá? Esse é um dos motivos que eu escolhi essa especialidade. Conforme o trabalho, vai ter uma recuperação plena, e o objetivo vai ter uma recuperação plena diferente, tá? Dito isso, eu já pergunto para vocês o seguinte, qual é a atividade que tu queria fazer, que tu gostaria de fazer, para saber o tempo da tua recuperação? Qual é o teu trabalho? Coloca aqui nos comentários. Qual é o teu trabalho e qual é a atividade física esportiva que tu quer fazer após realizar a prótese quadril e qual a intensidade que tu deseja com isso? Para eu ter uma noção que tipo de esporte que vocês estão pensando aí, porque daí eu já vou pensando nos conteúdos para fazer exatamente para vocês terem os melhores conteúdos sobre prótese de quadril, articulação do quadril, não só sobre prótese, né? Eu falo sobre quadril, ossos e cartilagem. Coloca nos comentários aí que isso vai ajudar a fazer o conteúdo para vocês. Antes de eu falar a última coisa, eu já vou pedir para vocês o seguinte, curtam o canal, compartilhe esse vídeo, porque vocês vão estar ajudando pessoas como vocês que estão interessadas em saber sobre esse assunto de quadril e prótese quadril e não conhecem esse canal. Isso pode ser extremamente importante para uma pessoa tomar as suas melhores decisões. Então levem muito em consideração isso. E agora vai mais uma informação importante que vai afetar na recuperação do paciente. Outro ponto muito importante na velocidade da recuperação é qual é a técnica cirúrgica que vai ser utilizada, então depende do cirurgião. E é por isso que eu realizo uma técnica cirúrgica minimamente invasiva para não machucar músculos e tendões do paciente e ele ter uma recuperação extremamente rápida. Muito importante isso. E também vai depender a qualidade do hospital que o paciente vai escolher, assim como a qualidade do implante. Então, o cirurgião, o hospital e o implante, eles vão influenciar na velocidade de recuperação do paciente. Mas tem mais uma coisa que vai influenciar muito também na velocidade de recuperação do paciente, que é a qualidade do fisioterapeuta, tá? A fisioterapia é extremamente importante, na minha opinião, para a recuperação do paciente. Já vi médicos que não recomendam fisioterapia, só recomendam fisioterapia 1 mês depois da cirurgia, que na minha opinião eu acho um absurdo. Então é extremamente importante a fisioterapia, vocês viram, poucas horas depois da cirurgia o paciente já está na fisioterapia. Extremamente importante para a recuperação do paciente. E outro ponto que vai ser importante também, o profissional de educação física lá, o personal. O paciente ele pode fazer a fisioterapia com o fisioterapeuta e manter o fisioterapeuta para o reforço muscular, é possível fazer isso. Ou fazer a transição, faz a fisioterapia com o fisioterapeuta, depois vai para um profissional de educação física que tenha um bom treinamento nesse tipo de recuperação ou que tenha um contato íntimo com o fisioterapeuta, que daí o fisioterapeuta vai dar dicas para ele. Olha, pode fazer isso agora, pode fazer aquilo. Vai dar dica de quais exercícios fazer na musculação. Falando nisso, vocês gostariam de um vídeo falando de quais os exercícios realizar na musculação após a prótese total do quadril? Quero saber quem se interessa por esse conteúdo
Escreve nos comentários, que daí eu vejo qual é o interesse que vocês vão ter nisso, certo? Já me avisa aí nos comentários. Então notem só que interessante, mais 2 elementos na recuperação, né? 2 profissionais importantes, o fisioterapeuta e o profissional de educação física. E uma coisa interessante para ajudar vocês na recuperação seria o paciente já conhecer o seu fisioterapeuta antes da cirurgia e conhecer o seu personal antes da cirurgia. Por que não fazer algumas sessões de fisioterapia antes, para conhecer o profissional, conhecer os exercícios que vai fazer? Tudo que a gente sabe antes fica mais fácil realizar. Faz algumas sessões de fisioterapia, conhece o profissional, não gostou, troca, acha um outro profissional. Conhece ele, aprende os exercícios antes. A memória de vocês muscular vai ajudar bastante na recuperação também. E o mesmo para o profissional de educação física. Vai na academia, avisa, olha, eu vou fazer uma cirurgia, eu queria saber se depois eu podia, depois de um mês de cirurgia, qual é o personal aqui que eu poderia contratar para me ajudar na recuperação. Ó, não se preocupe, vai ter um contato direto com o fisioterapeuta, tal. Queria saber se tem algum personal que já tem alguma experiência. Não custa nada perguntar, né, pessoal? Pergunta sobre esse assunto, né? Então é o seguinte, pessoal, preparem-se, não é uma surpresa. Você já sabe, você que está assistindo esse vídeo até agora já sabe que vai precisar de prótese quadril em algum momento. Disseram para vocês, eu sei disso, por isso que está assistindo até agora, certo? Então, se tu já sabe que vai precisar da prótese quadril, por que já não planeja esses passos antes? Ah, Guzmão, mas eu não sabia que tinha esse espaço. É por isso que eu estou fazendo esse vídeo, para te ajudar e dar essa informação para ti, para que tu possa fazer esse planejamento e ter a melhor recuperação possível. São informações sensacionais e só isso já vale o like nesse vídeo aqui e um comentário e compartilhar esse vídeo com alguém. Só isso já vale isso, na minha opinião. Não sei a opinião de vocês, tá? Então, pessoal, quem tá aqui, até aqui nesse vídeo, eu tenho certeza que vai se interessar por esses outros 2 vídeos que eu fiz sobre o assunto. Assistam esse vídeo com o maior carinho, que eles são feitos com o maior carinho por mim, para vocês. Por hoje é só.